Uma boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais uma transmissão. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para registrarmos esse importantíssimo evento aqui na cidade de Barroso, Noite Poética, realizada pelo Instituto Histórico Geográfico do Barroso. Vamos conferir aí, pessoal. Boa noite a todos aqui presente e os que nos acompanham pelas redes sociais. Noite Poética. Senhoras e senhores, o Instituto Histórico e Geográfico do Barroso tem a honra de recebê-los para uma singela homenagem àqueles que souberam transformar emoções em palavras, os poetas da nossa terra. Convido a todos agora a ficarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil dos omnidensos, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velhas forte vale do colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Em tantas vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. A justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Escrever é derramar em palavras o que se ajunta e transborda na alma.
É uma necessidade para aqueles que enxergam a dor e a beleza humana com sensibilidade e leveza. Escrever é uma forma de permanecer, mesmo tendo partido. É uma forma de se tornar inesquecível, enquanto suas palavras conseguirem gerar emoções em outros seres tão humanos como nós. Trazemos hoje, do silêncio e do esquecimento, escritores deste e de outros tempos. Aquele que o representa, ao ser chamado, responda de forma vibrante, presente. Então, para declamar o poema Tiradentes, do poeta, professor, doutor Basílio de Magalhães, convido o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso, professor Alessandro Ferreira de Paula. Então eu chamo Basílio de Magalhães. Tiradentes. Foi nestes Alcantis que ele sonhou um dia, com uma grande legião de poetas e de bravos, libertando o Brasil da luz da monarquia, lavar-lhe para sempre a nódoa dos escravos. E pequerrito herói, de nada se temia, nem de vis delações, nem de óbitos e traves. E tão perto do céu, nestes montes das Minas Gerais, já cria da bem-aventurança até gozar os favos. Mas subiu a uma forca, e Alvarenga e Gonzaga foram morrer ao longe, em África praga. Eis o Marte, entretanto exposto às gerações. No eterno desse bronze é coroada a senhora, que também de Marília e Barba Eleodora, então despedaçaste os grandes corações. Basílio de Magalhães escreveu esse poema ao pé do monumento a Tiradentes, em Vila Rica, atual Ouro Preto. Obrigado, professor Alessandro, digníssimo presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. Para o poema A Escola, também do doutor Basílio de Magalhães, convido o aluno Otávio Dantas. A escola. A escola é o foco de onde a luz irradia. A luz que aclara os tempos e as nações. Ora, é a luz que descanta e cotovia. Ora, é centelha de revoluções. Por onde é que o soldado balbucia o nome pátria, que enche os corações. Onde é que nasce o amor? Onde a poesia? Onde mais as santas das inspirações? Na escola, irrompe em solitário afeto. O altruístico é elevado sentimento, graças ao fogo de paixões repleto. Das lavas dos vulcões do entendimento é que há mais luz nas letras do alfabeto que nas constelações do firmamento. Basílio de Magalhães. Obrigado, Otávio. Para o poema Recordações, convido a aluna Maria Clara Nogueira. Boa noite a todos. Boa noite. Recordação. Quando o sol a se despontar nas manhãs de primavera, naqueles dias felizes quando o pequeno ainda era, já corria no campo, atrás das belas avizinhas, fazendo tantas missuras, batendo nas mãozinhas. E quando mamãe dizia, quanta saudade que tenho da minha vida infantil, julgava que se enganava quando falava assim. Agora
também tenho saudades de um tempo primaveril, e dessa cruel saudade para sempre há de durar, pois os tempos passados não hão mais de voltar. Georgina Corsina Pinto. Para o poema Comparado, convido a Maria Clara Diogo. Boa noite a todos. Comparado. Vieste suave aroma, vieste despercebido. Quando não esperava, foste um atraso. E tu suave aroma, doce como o próprio mel, faz em meu coração uma pontinha de fel. Enquanto embalsamavas o ar que me rodeava, eu me sentia feliz, pois junto de ti estava. Mas essa felicidade muito pouco tempo durou, pois passado o vento, o aroma se acabou. Mas agora eu já sei bem, porque não quiseste ficar, é que o vento te trouxe de longe, e para longe te quis levar. Georgina Corsina. Para o poema Aquele que Deve Estar Só, Francisco. Eu sou aquele que deve estar sozinho. Foi preciso que partisses, eu não quis, foi preciso. Eu sou aquele que deve estar sozinho, ainda que o mundo inteiro ao meu redor me aclame. E 1000 risos para mim, e abraços, muitos se abraçam e me abraçam. Ainda que as vozes da vida tumultem meus dias e a luz dos meus olhos aclame onde estou. No meio das vozes serei silêncio, e a minha própria voz será vazia de sentido. Será que sentirei calor dos outros abraços? Porque eu sou aquele que deve estar sozinho, sem ter-te outra vez. Não me dissestes que te ias tão depressa, não pensei que te fosses. Tivesses de partir, não me dissestes adeus, e não quis que partisses, eu te disse para não partisses. Eu não quis, mas também não pude te reter. Eu sou aquele que deve estar sozinho. Ainda meus passos incertos parecem levar-te à morada última. Meu vazio caminho na noite e no silêncio, de leva e depressa. Se molha na perenidade, no íntimo pranto. De alma molhada do pranto da noite, do imenso silêncio. Geminaram algas, pedras e saudades. Eu sou aquele que deve estar sozinho. Paulo Terra. Nesse poema, Paulo Terra escreveu esse poema, esse e outros tantos, o poeta Paulo Terra escreveu em decorrência da perda da mãe. Então ele deve estar sozinho, vivendo essa tristeza, porque ela não vai voltar mais. Então ele soube fazer da dor uma poesia. E mesmo tendo passado, a sua mensagem fica, o legado fica. Para o poema Loca, do escritor, poeta, professor Padre Sal, eu convido a Gabriela. Louca, sobe a torre louca, toca o sino, toca. A vespertina é agora, está na hora. Tem ladainha, terço e cantoria. Ave Maria.
Missa, humilha, comunhão, o povo todo em oração. 6 horas, loca, e o sino não toca. Com uma única badalada, o sino levou a asma do loca para sempre. Houve missa de corpo e a vespertina. O sino da igreja ainda permanece triste. Loca roga a Deus, enquanto o sino não toca. Tá louca. Saulo José Alves. O Loca é um senhor, há muitos anos, há mais ou menos 50 anos, que o sino da igreja não era como hoje. Ele era de bronze e era tocado de forma manual. O senhor Loca era, segundo o padre Saulo, ele relata no livro, que era um senhor baixinho e tinha problema respiratório. Então ele subia com dificuldades. E nesse dia, um pouco antes da missa, a vespertina, no caso é a missa da tarde, um pouco antes da missa, o Loca subiu para bater o sino e o sino não tocou. O irmão do Saulo, o Sacramento, subiu, porque ele era coroinha, subiu para ver o que estava acontecendo. E o Loca foi encontrado morto. Ele voltou, chamou o pessoal que ajuda na missa, subiram, e quando perceberam o que estava acontecendo, que ele estava morto, e o Loca, quando o corpo dele foi retirado, o pé ainda esbarrou no sino. Então, segundo a conto popular, né, mesmo na morte, ele se despedindo do sino. Então, por isso dizendo que o sino permanece triste ainda hoje, né? O sino levou a asma do Loca para sempre. Então, de uma forma muito poética, ele contou algo que mexeu com todos na época, né? Para o poema Na Velocidade dos Tempos, de Renato Sutana, eu convido a Helena Bedeschi. Na velocidade dos ventos. No carro no dia eu a procura, o que nele não posso achar. Quero que no dia propõe, o que sobre posso supor. Quero dar luz, que nada dá, sentindo a forma que não há. Sozinho, um labirinto, invento o engano que me sinto. Laboro a sombra, no abandono, conheço a noite em sono. Quero contorno mais agudo que a confusão no meu estudo. Nesse deserto em que eu vou, tudo concebo, tudo sou, tudo descubro na poeira da tarde, a lucida correira. Decifro pedras e tomatos na velocidade dos ventos. Renato Sutana. Para o poema Adeus, convido o João, que já faz parte do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso, um exemplo para os jovens que estão, para os adultos também, mas principalmente para os jovens. Temos tantos adolescentes jovens, né? Aqui tem um que faz parte junto com a gente, né? Juntamente com a mãe dele. Boa noite. Adeus. Sei que deixarei uma réstia de sonho no eterno sonho de contos de fadas. Minha sombra deixada ao longo de meus passos há de servir-te de repouso quando enfrentares o sol ardente. Minhas lágrimas deixadas sobre o caminho fertilizarão a terra hóstil que pisarás. Minhas palavras de carinho hão de servir de repouso quando enfrentares o horizonte pálido. Alguém que não fale de candura, doçura e felicidade. O perfume natural que um dia aspiraste, o peito aberto e o coração à mostra que um dia encontraste. Hão de ser a distância, lenitivos por toda a vida. Afonso Neves. O poema Pobre Criatura. O que foi indicado? João. Palmas para ele.
juraste por vago pensamento, não gritaste palavra no papel, acataste sempre o vão do sofrimento, molhaste a alma, pediste o céu, dura vida sempre levaste, de pobre o tosco vento se faz, merecedora, ferida avolumaste, num sujo e desalinho contumaste. Quem sabe num próximo dia já não mais chorarás, amanhecido, pois tudo que outrora tenaz ardia, livraste impune por haver morrido. Emerson Ferreira. O poema A Estação e Maria, de Raimundo Nonato Ferreira, eu convido o sócio Delci Manuel Ferreira, sócio do Instituto Histórico e Geográfico, bibliotecário do Instituto. Delci é o responsável por todo o arquivo do Instituto Histórico. Boa noite. Boa noite. A Estação e Maria, de Raimundo Nonato Ferreira. Nos trilhos que iam e vinham, carregavam história vista através das janelas. No ritmo do balanço dos vagões e dos campos que corriam junto com o céu, às vezes dourado, às vezes carregado de nuvens brancas e escuras, anunciando, quem sabe, a presença da chuva. Estacionada logo ali está ela, a Estação de Maria, imponente, resistente desde os tempos da monarquia, e ainda resiste, adormecida pelo tempo que a faz assim. Um dia ela foi palco de encontro e desencontros, de ideias, de idas e vindas, de pessoas simples, pessoas ricas, até nobreza, trabalhadores, estudantes e mesmo aquele que a utilizava para uma viagem sem pressa do destino. Hoje, a Estação do Barroso continua ali simples, mas charmosa e nostálgica, com a plataforma vazia, esperando apenas que alguém possa olhar de verdade para ela e fazer reviver, restaurar, ainda que não tenha mais a companhia de Maria. A Maria Fumaça, que deixou apenas um grito do apito, ecoando na memória daqueles que presenciaram as suas idas e vindas, trazendo notícias, nostalgias, encontro e até despedidas daqueles que também partiram e não voltam mais. Pois até os trilhos que faziam suas curvas arrancados para dar passagem a uma estrada empoeirada, cheia de mato, cercada de morões e arame farpado. Maria pode ter ido no silêncio e nostalgia, mas a emoção ardente da chaminé que ela carregou soltando sua fumaça sobre os trilhos durante anos, ainda permanece dentro que aqueles que estiveram, eu digo, e agora? Apenas nuvens de saudade, selando de vez o tempo que ficou para trás. Hoje restam memórias da Maria, que deixa somente saudade e nostalgia. Ironia? Ora, sim, ironia. Logo ali, bem à direita, da estação está o Rio das Mortes. Continua correndo no ritmo da calmaria, serpenteando o mesmo caminho onde passava Maria. Maria, que se foi e não quis voltar, foi lá para as bandas da Satiradentes e São João, e lá vai ficar. E nós, barrosenses,
Aguardamos um milagre? Esperamos ter em mãos os recursos para a estação reformar e ver o Instituto lá funcionar, contando a história do Barroso e as memórias dele resgatar. Obrigado. Para o poema Memórias de uma Batata Frita, de minha autoria, convido a também escritora Gabriela Velho. Memórias de uma batata frita. Lembro que não faz muito tempo eu morava no campo, no canteiro. Um dia plantada na terra eu dormia, senti minha vida revirar por inteiro. Do meu sono fui tirada por um trator que me colheu. Fui recolhida no caixote, pra cidade fui levada, lá fui eu. Tornei-me batata lavada lá no mercadinho. Porém um dia me pegaram, levaram não sei pra onde, passei de carro dentro de um saquinho. Cheguei em casa e de novo fui lavada. Passaram a faca em mim, fiquei toda descascada. Fui parar em uma panela grande e tampada. Quase esqueci de dizer que primeiro fui cortada em palito. Fui jogada no óleo quente, foi quando assustada dei um grito. Na hora em que sair daqui, vou parar em um prato bonito. Junto às outras que estão aqui, vou dizer: você nos descobriu, agora estamos fritos. Emoção Carlos de Mello. Essa poesia foi uma brincadeira para uma criança no 4º ano, no ano de 2019. Ela pediu para fazer uma poesia sobre hambúrguer. Eu falei, não, mas hambúrguer é americano, vamos falar de uma coisa brasileira, vamos trazer para mais perto de nós. Aí, como uma forma de brincadeira, saiu essa poesia. Eu gostaria de convidar agora um grande amigo meu para declamar uma poesia sobre coisas que nós conversamos muito. O poema Será que somos mesmo insignificantes para o universo? Esse poema é de minha autoria, eu convido meu amigo Matheus. Boa noite, pessoal. Esse poema aqui gera um pouco de crise existencial, mas eu acredito que todos vocês vão gostar. Será que somos tão insignificantes perante o imenso universo? Somos a voz que ecoa o tempo, no tempo e na eternidade. Uma voz forte e suave, milenar e ainda assim tão nova e atual. Assim como o grande rei precisa do arauto que vai à sua frente, assim também o universo, para se tornar vivo, conhecido e forte, precisa da nossa presença e até da nossa curiosidade. Somos vozes, às vezes fortes, outras vezes sufocadas, não por agentes externos, mas por seres que habitam o mesmo planeta, que se sentem donos até dos pensamentos alheios, que são livres e libertários. O universo clama pelo som da nossa voz, música que ecoa na eternidade, que se expande pelos mundos ainda desconhecidos. O universo é resignificado pela nossa presença, assim como o Éden teve sentido resignificado pela presença de Adão. Da mesma forma, o universo deixa de ser o vazio e relegado ao silêncio sepulcral, quando fazemos um movimento, dizemos uma palavra, olhamos as estrelas ou cuidamos de uma vida. Nós somos de suma importância. Não obstante nossa pequenez em tamanho, somos gigantes em importância para o universo. Sem nossa presença não haveria comunicação, nem anúncio, nem quem pudesse admirar toda essa beleza criada. Talvez até mesmo para atrair um pouco da nossa atenção, da nossa presença e nossos olhares. Do que vale toda a beleza do jardim, todo o trabalho do jardineiro incansável, se não houver quem admire o seu jardim. Assim acontece com o universo. Somos crianças que invadem um espaço sagrado desse jardim celeste,
pisa nas flores, colhe os frutos e ainda assim um grande jardineiro e arquiteto dessa imensa obra de arte, ao invés de se zangar com os que adentram o seu jardim, se alegra, pois conseguiu chamar a atenção daqueles que são amados por ele. E assim, a voz dos amados ecoa no tempo e torna vivo o universo. Esse grande jardim sem cercas nem limites. Emerson Carlos de Mello. Para o poema IP Roxo, da escritora e confreira do IHG Barroso, Imaculada do Conceição Marcos de Mello, convida Lavínia Áurea. Boa noite. Boa noite. IP Roxo. Na janela da minha casa, na janela da minha sala, Vai dar certo, tá? Não preocupa não. Daqui a pouco ela volta. E ela preparou muito bem, né, nos dias que ela estava treinando, ela treinou muito bem. Hoje, inclusive, treinou muito bem, então daqui a pouco ela volta. A Sombra de uma Árvore, de Imaculada Mello. Convido a Luísa Borges. A sombra de uma árvore. Debaixo de uma árvore descansei, no calor sobre o sol suei, nas tardes quentes plantei, num domingo de verão, me via sentado olhando os pássaros que ali estavam a cantar. A tarde descia, a noite chegava, horas felizes que nem se acreditava. O tempo de pensar no que restava, sonhar faz bem, esperança também. Hoje sou o que sou agradecida por um Deus que me resgatou-me na chegada. Imaculada Mello. Para o poema da escritora Gabriela Velho Freitas, convido o Davi. Boa noite. Boa noite. Era uma vez uma vozinha de 80 anos. Estava ficando velhinho, mas ainda era bonitinho. Adorava fazer chá e sua netinha adorava. E sua netinha a adorava. Minha querida vovozinha, você é tão calminha e boazinha. Eu te amo, vovozinha. Gabriela Velho Freitas. O Davi é mais um exemplo de jovem que está chegando para o IHG também. Em breve também ele estará conosco. Para os poemas Visão do Alto e Justiça e Amor, eu convido Alexandre Costa.
Pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Queria parabenizar o Instituto Histórico e Geográfico pela grandeza desse evento, de reunir tantos poetas, tantas crianças. Agradecer aqui especialmente ao Delci, que me fez o convite, e dizer, aquele escritor mineiro Rubem Alves, que nos deixou em 2014, ele falava assim, esqueçamos os políticos, deixemos o mundo para ser governado pelos artistas e poetas. Imagine, esses artistas e poetas aqui presentes, governando o nosso mundo, a nossa cidade, e como é bom ver tanta inspiração, Bom, vou ler esses 2 poemas, eu só queria contextualizar para vocês entenderem. Eu nasci em Barroso, mas eu fui criado em Itaúna, que é uma cidade mineradora também, e que por coincidência tem a padroeira Santana como a principal santa. Então vamos lá. Nasci em Barroso e fui criado em Itaúna. Surgi do pó e me criei em meio a pedras negras. Só do pó e pedras seria o mais triste dos homens. Teria o mais duro e escuro coração. Mas tendo na memória a guerra dos Emboabas e o sangue derramado no Rio das Mortes, criou-se em mim o desejo de justiça e amor. Esse poema eu fiz em 2001, quando eu estudava no FAP. A professora de redação era Leila, querida professora Leila, e presto a ela essa homenagem. E o outro poema, não sei se quem já viu esse livro, o José Augusto, também chamado de Freire, ele era deficiente físico, nascido em Itaúna, mas todo mês vinha a Barroso e ficava ali na praça, vendendo pulseiras, batendo papo, ou no alto do Caracol. E vou trazer essa lembrança do José, que ele fez esse poema em 1991, em Barroso. Do alto do Caracol, vejo a cidade, onde Santana também é padroeira e fez seu berço, para abençoar e proteger os seus filhos amados. Suas ruas parecem tobogãs. Aqui tem muitos amigos e parentes. Sua praça parece um bosque. Adoro sua gente. Às vezes vou ao campo do Montanhês ver o futebol. E às vezes venho aqui todo mês. Lembro do meu time quando vou ao Cruzeiro. Entre as montanhas desse nosso chão mineiro está você, Barroso, onde tenho cada amigo maravilhoso. José Augusto, 1991. Obrigado. A pedido da escritora Gabriela, eu vou proceder ao poema A Bailarina, de autoria dela. A Bailarina. Era uma vez uma menina pequenina chamada Marcelina. Adorava sua gatinha Nina e sempre quis ser bailarina. Então foi para Santa Catarina. Lá conheceu a Marina, que foi sua professora, e uma garota chamada Karina disse que a pequena não seria bailarina. Mas Marcelina tem disciplina e foi a bailarina que sempre quis ser. Gabriela Velho Freitas. Pessoal, novamente lembrando, se alguém quiser água, pode ficar à vontade, tá? Aqui tem um comunicado também do senhor prefeito, justificando por não poder participar hoje conosco. Prefeitura Municipal de Barroso, gabinete do prefeito, em 11 de setembro de 2025. Assunto: cumprimentos e justificativa de ausência. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria e demais membros do Instituto Histórico, todos os organizadores, participantes e convidados da Noite Poética, os poetas de nossa terra,
iniciativa que valoriza a cultura, a arte e a expressão literária em nossa cidade. Infelizmente, por compromissos oficiais anteriormente assumidos, não poderei estar presente nesse momento especial. Registro, contudo, o meu reconhecimento à relevância do evento, que enriquece nossa vida cultural e inspira a todos por meio da poesia e da arte da palavra. Desejo pleno êxito à realização e que esta noite seja marcada pela beleza, pelo talento e pela emoção que só a poesia é capaz de proporcionar. Externando meus cumprimentos a todos os presentes, despeço reiterando meu apreço e estima. Atenciosamente, Anderson Geraldo de Paula, prefeito municipal. E lembrando aí também que temos vários livros aqui, alguns cadernos, porque estão ainda em cadernos, porque não foram publicados, e outros tantos. Temos ali trabalhos do Instituto Histórico e Geográfico, temos trabalhos poetas da escola Arthur Napoleão, de anos anteriores, temos livros de concurso. Foi falado sobre a professora Leila e a importância de se preservar, de se incentivar a poesia nas escolas. Então temos vários exemplares para nossa apreciação. Então podemos depois olhar, apreciar todo esse material. Eu convido agora a escritora Imaculada da Conceição Matos de Mello. A Imaculada escreve poesias e ela vai declamar o Ipê Roxo, e ela vai explicar para a gente por que ela fez essa poesia. A Imaculada é do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso, junto com a gente. Eu queria chamar a Lavínia para ela ficar aqui perto de mim, fazendo favor. Não? Então tá bom. Não tem problema não. Eu quero te agradecer, Lavínia, por você vir, tá? Não precisa ficar nervosa. Isso acontece até com a gente que é grande, viu? Mas você está de parabéns, porque eu fiquei sabendo que você treinou muito bem. Então você está de parabéns, a mesma coisa que você ter lido, tá bom? Muito obrigada, viu? E aqui, gente, esse Ipê Roxo, ele ficava na porta da casa onde eu morei muitos anos. Então eu sentei um belo dia e com isso eu fiz a minha história debaixo dele. Então, assim, foi nos meus 15 anos. Então eu lembrei e fiz essa poesia sobre o Ipê Roxo. Da janela da minha sala eu via. Havia um pé roxo dividindo com a porta da sala. Chegando o mês de setembro, ele se abria em flores. Nas tardes silenciosas de domingo, deparava-me com suas flores, estendida como que dominava no chão frio, sentada no passeio de cimento. Sentia em breve brisa da tarde, e as pétalas caíam aos poucos, fazendo um tapete roxo. Olhando no pé do ipê, via suas lágrimas por suas flores caídas, e o chão seco umedecido por ela agradecia. Tão belas e perfumosas lágrimas, com suas belezas encantadoras. Hoje sinto saudade do tapete roxo. As lágrimas hoje são minhas, pois, assim com suas flores. O grande ipê roxo também foi ao chão. Venceu o mau gosto, o corte do machado. Sombra de pé, ainda hoje a lembrança das tardes de domingo, em que, silenciosa, admirava a sua força, procurando nele forças para iniciar mais uma semana de trabalho na roça. Imaculada da Conceição Matos de Mello.
Imaculada, para o poema Inocentes, convido o confrade Emerson Ferreira. Boa noite. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o meu amigo e confrade Emerson, do Xará, pela organização do evento de suma importância. Eu confesso que fiquei emocionado, para mim que escrevo, em saber que uma garotinha tão jovem é uma amiga escritora. Parabéns, você está no caminho certo, que você sirva de exemplo para outros jovens. A literatura, a nossa língua portuguesa é fascinante. Lá atrás, quando eu ainda era aluno, eu pensava, será que um dia eu vou conseguir escrever alguma coisa, né? Fazer alguma coisa? Alguém aqui citou que foi aluno da professora Leila. Eu também fui aluno da professora Leila. E ela teve assim um modo ímpar de me indicar, né, de me incentivar para o estudo da língua portuguesa. E aí eu fui embora. Dia 20 estarei lançando o livro e tenho o prazer de tê-la como prefaciadora do meu livro de poesias. A poesia que eu vou declamar agora, ela diz muito com a gente. O poeta, quando escreveu, embora não seja do rol de Barroso, mas é mineiro, nosso conterrâneo, um dos maiores escritores desse país, chamado Carlos Drummond de Andrade. A poesia, quando ele escreveu, ele quis dizer da nossa zona de conforto, que muitas das vezes a gente, na nossa zona de conforto, esquece do problema que o outro está passando ao lado. A poesia dele chama Inocente. Os inocentes do Leblon não viram o navio chegar. Teve bailarina, teve imigrante, teve uma grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Muito obrigado. Convido agora a compositora Regina Sandim para apresentar o poema Trenzinho de Barroso, um poema em forma de música de sua autoria, em homenagem à saudosa Maria Fumaça, o trenzinho que passou e deixou saudades. Convido também os seus filhos André e Júlio, que aqui estão para apresentar a versão cantada desse poema. Boa noite. Essa canção, dentre tantas poesias que eu fazia, depois eu comecei a fazer composições. Aí esta aqui, eu fiz ela 10 anos depois que eu cheguei em Barroso. Cheguei com 10 anos. Eu tinha 10 anos. Aí a gente morava na roça, lá. Para falar nem motor, eu não via nem ronco de motor, porque a gente não ia na cidade. No máximo que a gente chegava no arraialzinho lá do São Miguel do Cajuru, lá do município de São Derrei. Eu cheguei em Barroso com 10 anos, lá éramos 8 irmãos, aí a mãe perdeu um, aí o pai resolveu vir para Montreal aqui, que estava fechando, aí a mãe já veio grávida de mais uma, inteira 8 de novo. Eu era a segunda mais velha. E na chegada aqui em Barroso, aqueles caminhão de madeira, sabe? Aquelas carretas, né? Veio trazendo madeira, que lá na roça o pai cortava aquelas madeiras, serrado. Ele veio trazendo aquelas madeiras que ele ia precisar aqui para fazer as camas, porque lá era tudo ficado no chão. Lá era uma casa com móveis tudo ficado, era chão. Aí aquele caminhão pesado. Aí quando foi chegando ali,
na estação. Aí nós tivemos que parar. A Maria Fumaça estava ali, o trenzinho. Eu me refiro a ele, trenzinho de ferro. O outro ali falou Maria Fumaça. E essa canção ficou mais poética, assim, mais romance, tipo romance. Eu me colocando, ele como ele, a Maria Fumaça como ele, a pessoa no masculino. Ainda nessa canção eu falo que eu me lembro que nós chegamos ali, aí o trenzinho lá ia saindo, parecia um batalhão, porque no rádio lá na roça, quando tinha 7 de setembro a gente escutava, né? Desfile. Aí parecia um batalhão. Baixando, depois ele foi acelerando, meu coração também foi pulsando. Meu Deus, quanta maravilha, né? Aí, depois de um tempo, a gente morou lá na rua São José 4 meses, até a casa ficar pronta lá no Guimarães. Era do primo do meu pai, lá o terreno, Tio Moreiro, Sebastião Moreiro. Aí ele comprou um terreno ali na final da rua Antiga Andrelândia, agora Honória Maria Pires. A casa ali era bem afastada, não tinha luz elétrica, era ainda de grama. Aí nós mudamos para ali, a casa sem reboco, sem janela. Aí pegou aquelas madeiras e foi piando lá para a gente. Sobre a eletricidade a gente já está acostumado. Morar na roça, luz de querosene, né? Então, ali, lá embaixo não tinha ainda a ponte do Guimarães, ali a ponte do Guedes, era só uma grande vargem. E tinha aquele bate, dava para passar carro, mas era tudo grama, e até chegar lá embaixo. Aí, a casa era no nível da rua, depois o prefeito foi lá, né, levantou a casa lá em cima, porque tinha que rebaixar, mas a casa era no nível da rua na época. Aí eu lembro que depois nós mudamos para ali, o trem vinha de manhã, esses 4 meses que nós moramos lá na rua São José, lá perto do cemitério, esses 4 meses a gente só escutava ele de longe, a mãe não deixava a gente, o pai não deixava a gente ir lá na estação, só da escola para casa, da casa para a escola, era assim. Aí eu só via ele de longe. Aí depois nós mudamos para ali, eu tive a oportunidade de escutar ele subindo, apitando. Aqui ele acordava às 6 horas. Eu sempre acordei cedo, gostava de levantar cedo, fazer o café. Eu tinha escola, eu que levantava cedo, quase todo dia fazer o café. Aí, eu lembro que 3 acordava, não estava nem despertador. 6 horas ele subia, apitando. E aí eu fiz a composição, tipo um poema mesmo, uma poesia. E hoje eu não vou cantar ela aqui, eu compus ela também, mas eu não vou cantar porque eu estou tossindo muito. Aí meus meninos aqui, aqui tem 4 filhos meus aqui, fora o Jean que está lá na outra sala, lá o Alan, e o Carlos lá atrás, tem o André e o Júlio, ainda tem o Alex que não está viagem para trabalhar ali. São 6 homens. Então, mas os 2 cantaram no Festival da Canção, interpretaram essa letra, essa música. Eles ficou em 7º lugar. Só não ganhou prêmio porque era uma música local, não era regional. Eles estavam pedindo música regional na época. Eles gostaram muito da letra, mas lamentou porque era música local. Aí os 2 que fizeram essa interpretação. E aí, pode cantar? Eu me lembro, há muitos anos atrás, vim pra esta cidade juntamente com meus pais. Eu era uma criança cheia de curiosidade, crescida no interior, até um ponto de motor, pra mim era novidade. Passando pela estação, grande foi minha emoção. Ouvi algo apitar e marcha como um batalhão. Era o trenzinho de ferro que dava sua partida, sua marcha acelerando e o meu coração pulsando. Oh Deus, quanta maravilha! Foi um momento marcante pra mim naquele instante, pois jamais havia visto a
em marcha lenta, vinha à beira, rio acima, apitava em despedida, acelerando em seguida, e eu ficava a esperar. Quando bem de tardezinha, de volta sempre ele vinha, na chegada ele apitava e apitando se exibia. A criançada sorrindo, pra ele todos corriam, na varanda onde eu morava, contemplando eu ficava, e era assim todos os dias. Hoje com muita saudade eu lembro daquela tarde que pela primeira vez vi meu trenzinho querido. Grande foi minha emoção, nosso machado, meu pobre coração. Trenzinho de ferro, ó quanta saudade. Já não ouço mais você na estação. Trenzinho de ferro, não voltastes mais. Hoje beira rio no lugar dos rios, só vescoçarão. De novo, vai todo mundo. Trenzinho de ferro, não contar saudade. Já não ouço mais você na estação. Trenzinho de ferro, não voltaste mais. Hoje beira rio no lugar dos rios, só restou estrada. Quebra. Quebra, Potão. Quebra. Opa. Depois, né, dessa brilhante apresentação, eu já fui vítima aqui de um desafio do presidente, na qual eu tive que escrever um livro. Então eu vou lançar outro desafio aqui, que nós, o Instituto, não a curto prazo, mas lá na frente, no futuro, talvez até próximo, façamos um compilado dessas letras dos poetas barrosenses, num compilado de letras tão bonitas, num compilado de escritores barrosenses. Está feito o desafio, presidente. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, está aceito o desafio. Emerson, então que nós possamos, né, no devido tempo, produzirmos, você deixa tudo arquivado, para que a gente realmente possa produzirmos nosso livro, com essas letras de hoje, né, com essas poesias, e lançarmos. E outros também, né? E agora está feito um convite, não que eu seja o dono da verdade, mas eu sou o presidente do Instituto, e somos parceiros com o poder público, por isso que estamos aqui nesta sala. Está feito o convite para a família Sandim. Tão breve a estação ferroviária esteja pronta para que vocês estejam lá no dia da inauguração cantando o Trenzinho de Ferro. Eu gostaria de lançar um convite às crianças que viram essa música tão bonita. Você já conhece outras músicas da Maria Fumaça.
Né? Quem sabe vocês não podem escrever também. Quem sabe a Gabriela, você não decide escrever também sobre a Maria Fumaça para entrar nesse compilado. Né? Outros também. Gente, só para mostrar para os senhores, esse aqui é o segundo concurso de poesias de Barroso. É algo antigo que infelizmente se perdeu. Esse é o terceiro concurso de poesias. Esse é o quarto concurso de poesia. Vocês podem ver que são livros já bastante desgastados, né, antigos. E, infelizmente, não temos livros novos com escritos de poetas barrosenses. Né? Infelizmente, nas escolas, eu digo. Infelizmente, esse trabalho se perdeu, está sendo resgatado agora. Então, se vocês jovens, vocês crianças que estão chegando agora, que têm hábito de escrever, a Lavínia escreve, né? A Lavínia escreve muito bem, né? A Gabriela, outras crianças escrevem. Então fica aí o desafio. Não vamos deixar virar história do passado, não. Vamos fazer acontecer o presente, né? Vamos deixar o nosso legado. Vocês que sabem escrever, vamos aumentar. De repente um livrinho que seria pequenininho pode ficar grandão, com várias poesias, várias histórias do Trenzinho de Ferro. Nesse momento, a confreira Imaculada da Conceição Marcos de Mello, ela fará um agradecimento em nome dos poetas e escritores homenageados, e vai fazer um agradecimento também aos alunos, às alunas da Escola Arthur Napoleão, né, que estiveram aqui, vocês alunos, vocês pais que aceitaram o convite, confiaram na seriedade do Instituto Histórico e Geográfico. Então a Imaculada vai trazer essa mensagem de agradecimento. Excelentíssimo senhor Alessandro Ferreira de Paula, presidente do Instituto Histórico do Barroso, do qual tenho a honra de fazer parte como sócio efetivo, e também aos alunos da Escola Arthur Napoleão. Venho respeitosamente a essa casa, em nome dos poetas e escritores barrosenses, agradecer a acolhida e as homenagens. Escrever é manter viva a memória e expressar o sentimento da alma. E quando alguém se debruça sobre aquilo que escrevemos e se transforma de alguma forma, então atingimos nosso objetivo. Hoje fomos lembrados, homenageados, ficamos gratos por tudo. Deus de Basílio de Magalhães, passando por tantos conhecidos e anônimos, poetas e escritores, até o mais novo de nós aqui presente. Somos agradecidos ao ver retiradas da prateleira empolharada do esquecimento e trazida para nosso deleito. As palavras que aquecem corações e transbordam de esperança nosso ser, nessa terra que é feita em cal, em cimento, em poesia e amor. Muito obrigada. Quero aqui também, para um protocolo, falar sobre a nossa mais nova poeta, né? Os outros serão também, claro, mas ela sim, ela tem o livrinho dela escrito, que ela mesma fez, ó. Tá vendo? Então,
Que isso sirva para todos, não só para os pequenos, mas para os adultos. Sirva de lição de vida. É isso aí. A nossa terra agradece, a nossa Barroso agradece. Agora eu convido o senhor presidente Alessandro para dar uma palavra para nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Um grupo de pessoas que gostam da história, da memória e da cultura se uniram em novembro de 2023, na casa da Maria Helena, nossa anfitriã, da casa do Eustáquio, neto da linda Maria Helena, e impulsionados pelo Luciano Vinícius, Luciano da rádio, e o Elber, tantos outros, nós fundamos o nosso instituto com a primeira reunião, 18 de novembro de 23, então já vamos fazer 2 anos. E com isso muitos trabalhos foram feitos. E entre esses trabalhos fizemos entrevista com pessoas e já escrevemos 2 livros também. O primeiro livro que escrevemos foi do expedicionário José Domingos de Assis. Infelizmente a gente não tem mais para doar, porque os recursos do Instituto são muito poucos, né? Através da doação dos sócios. E escrevemos esse livro sobre o expedicionário barrosense, que foi a Segunda Guerra Mundial. Seria o avô do Isaac Dentista, né? O pai da Eni, sogro do Darcy. E depois escrevemos recentemente um outro livro que foi lançado em fevereiro, Pedro do Cascudo, o Juiz. Os homens aí da bola vão saber, né? Ele era o dono da bola, né? Então, foi uma entrevista que nós fizemos com ele e editamos um vídeo que está nas redes sociais do Instituto e também virou este livro. E já estamos com o terceiro livro no prelo. Já vai sair agora em 11 de outubro. Então, em 11 de outubro, o Instituto Histórico e Geográfico do Barroso vai lançar um livro sobre a vida e obra do guardião da história, Geraldo Trindade Ladeira, ou Geraldo da Toninha da Loja. Nós entrevistamos o Geraldo, né? E vamos lançar o livro. Então, mais uma atividade do Instituto para 11 de outubro. E conforme o nosso poeta e confrade Emerson Ferreira disse, ele também estará lançando o seu livro Antologia Poética, que vai reunir poesias suas, e vai ser aqui nesta sala também, dia 20 de setembro. Então hoje é 11, quinta, sem ser sábado agora, que é 13, no outro sábado, 20, vocês estão convidados também a estarem aqui para ver o lançamento do poeta Emerson. Tá ok, Gabriela? Tem a oportunidade, venha, tá, para você ver. Aí você vai ver que é uma noite de autógrafo. Por aí, né? Então vamos lá. Então, inicialmente, Emerson Carlos, meus parabéns pela condução desse projeto, desse trabalho, tá? É muito bonito, magnífico realmente, e trazendo os alunos da Escola Municipal Arthur Napoleão, sua família. Então, parabéns ao Emerson, parabéns às famílias que permitiram que as crianças, os alunos da escola estivessem conosco. Alexandre, muito obrigado pela sua precisão, pela sua tenacidade, né, de presença, e muito obrigado a todos por estarem aqui. E a família Sandi, que deu um show para nós. E repito o convite, vou falar com o prefeito para quando formos inaugurar a estação ferroviária, a reforma dela, que é para 2025, 2026, né? Que vocês estejam lá cantando o trenzinho. E se depender do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso, nós vamos ter uma locomotiva estática lá. Estamos, como disse, movendo o mundo para isso. Não é fácil, são muitos interesses, mas nós vamos tentar e vamos continuar. Vamos trazer uma locomotiva para que fique em exposição, a exemplo de outras cidades. A locomotiva estática aqui em Barroso, lá na estação. Aí, como diz, vai ter o trenzinho que foi, mas vai ter também para nós visualizarmos.
Continuo com os meus agradecimentos à Prefeitura Municipal de Barroso por nos emprestar essa sala. Eu agradeço ao Geraldo por estar aqui na nossa sonoplastia, o mestre da harmonia. Muito obrigado, Geraldo. Mesmo está com um problema ali, sentindo a dor ali, mas está aqui firme conosco. Muito obrigado. Levo também nosso abraço e agradecimento a Elaine, né, e ao prefeito, né, por isso aí. Emerson Ferreira, voltando agora contigo, como diz, aqui no Instituto não é fácil, não sei se essas reuniões, as nossas reuniões são todo primeiro sábado do mês aqui nesta sala. Então nós nos reunimos 6 de setembro agora, 4 de outubro tem outra reunião ordinária. Damos 20, 30 pessoas. Nós ficamos aqui, a mesa diretora e aqui. E sempre temos que pegar outros de, como diz, de calça curta, como diz antigamente. O Delci, você trouxe a Matriz de Santana hoje? Não, né? Não trouxe. O Delci, nosso artista completo, a família Ferreira é completíssima, né, nas artes, ele pintou a frente da Matriz de Santa Ana. Na nossa rede social tem. E um dia o Delci levou o quadro aqui na Câmara. Ele vai dar bobeira que eu vou pedir para o Instituto. De novo, eu vou ter que brigar com o Instituto. Aí o Delci levou o quadro da Matriz de Santa Ana. Segura esse Delci. Aí eu falei assim, Delci, esse quadro é do Instituto? Aí ele falou assim, ele estava na tribuna, usando a tribuna lá, que era na Câmara. Ele ficou sem jeito e fez a doação para o Instituto. Então, Delci, desde já, então também, eu deixo um pedido para o nosso futuro museu, Estação Ferroviária, que se com você no coração falar algo, você possa doar para o nosso Instituto. Muita calma nessa hora. Mas, calma, né, Luísa? Mas o pedido está feito, tá, Luísa? Porque aí daqui uns tempos a gente vai ter na estação, no museu, né, com a curadoria do Instituto, né, assim, a gente vai conversar com a prefeitura nesse sentido, e temos muitos objetos. E se em casa você tiver algum objeto, foto, alguma coisa que remeta à história, não só da família ou da cidade, nós do Instituto aceitamos isso, ok? Mais um detalhe, então, Emerson, a respeito do desafio seu, tendo oportunidade, nós vamos realmente publicar todas essas poesias que foram feitas aqui hoje. E finalizando a minha fala, sigam o nosso Instituto. A gente está começando agora, não temos muito recurso, mas uma coisa a gente tem: amor pela história e vontade de trabalhar pela história. Isso, esse povo do Instituto não falha, porque eles são realmente aguerridos, gostam do que fazem, né? Então, sigam nós nas redes sociais, HG do Barroso, tem Facebook, tem Instagram, e agradeço também a TV Barroso Regional. Muito obrigado, então, Jean, por estar aqui, né? Fazendo a transmissão aí. Então, muito obrigado por esta noite memorável, tá? E tendo a oportunidade, venho nas reuniões do Instituto. É um prazer, né? E nós temos o Eustáquio, que fala umas histórias muito bonitas. Há quem fala que o Eustáquio conta a história do Chico Lopes. Você viu o Chico Lopes? Então, vem aí na nossa reunião. Então, muito obrigado a todos. Agora eu vou passar para o Emerson, que vai fazer o seu encerramento aí. Obrigado, professor Alessandro. Eu gostaria de convidar, mais uma vez aqui à frente, o Otávio, por gentileza. Otávio, tá aí, Otávio? Bem, já foi? Então tá. A Maria Clara Nogueira, Maria Luísa Diogo. Maria Luísa e Maria Clara, pertinho. Francisco, a Gabriela, Helena, o João,
João também. Isso. A Lavínia. É uma lembrancinha para vocês. E a Gabriela está na lista, não? Está. Eu não te chamei, não, Gabriela? Acabou. Ah, Gabriela também. É porque são duas Gabrielas. Luísa Borges e o Davi. Agradeço vocês, agradeço aos pais pela confiança na gente, no trabalho do Instituto Histórico e Geográfico, né? Muito obrigado. Esse presentinho, essa lembrancinha que eu estarei doando para vocês, é um livro que foi lançado no ano de 2023. Se chama Um Olhar de Discípulo. Eu fui chamado para a Academia de Letras de São João del Rei e tinha várias coisas, várias poesias escritas, até por isso mesmo fui chamado. E a Imaculada disse assim: mas como que você participa de uma Academia de Letras e não tem livro lançado? Aí, aquela coisa dos desafios, né? Que a gente falou. Então, ela me tocou, eu falei, e agora? Eu falei, eu tenho que lançar um livro. E aí foi lançado esse livro, Um Olhar de Discípulo. Eu quero que vocês tenham em mãos, vocês que aceitaram o nosso convite. A Imaculada vai entregar para vocês. Depois da foto deles, eu acho que tem Deus que vai uma negocinho com isso também. Aham. Mas. Lohane. Vim pra você. Tá, Lohane, fica aqui com a gente. Não tem problema não. O importante é que ela participou do mesmo jeito, né? Foi ótima a presença dela e da família, né? Então agora, gente, novamente agradecemos a presença de todos vocês aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. Encerramos. Não tem a foto, já tirou a foto aqui desse pessoal comigo? Já? Então tá, então agora deixa eu ver se eu tenho aqui o bom livrinho pra mim, será que tem? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem um montão. Eu, presidente do Instituto, né, estou presidente, eu participo do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei. Sou sócio efetivo lá, o Eustáquio também o é. E lá no Instituto de São João del Rei, que já tem 55 anos, que foi fundado em 70, eles sempre têm publicações. A gente fala no Instituto que são revistas. Então agora eu tenho revistas aqui, ou seja, livros de artigos que foram publicados no volume 15 do Instituto de São João del Rei. Eu vou entregar um para aqui. E se alguém depois interessar também, alguma familiar que não tem o aluno aqui junto, ele tem disponível ali. Para você, o livro de São João dos Queijos. Quem lembra que falava São João dos Queijos? E eu tenho hoje. Ah! Quem era São João dos Queijos? Então, Emerson, está contigo aí agora, viu? Então, uma boa noite a todos. Nós encerraremos com o hino da nossa cidade. Bom, agora de frente para a bandeira do Barroso, a gente podia cantar bem comigo, né?
porque o hino de Barroso foi um professor Alberto. Deixa o cinegrafista passar. Tu nasceste cidade cristã, tu cresceste cristã cada dia, e assim viverás amanhã. Cada dia conquista sucesso, a lutar vai seguindo com fé, pela ordem buscando progresso, os teus filhos prosseguem de fé. Barroso, Barroso, teu calçar é de grande pureza, é uma bênção que Deus te assegura. Barroso, Barroso, manufactura riqueza, e teu povo tranquilo procura, sendo assim como és no presente, seu futuro maior há de ser. Vai tranquila, vai firme pra frente, com o desejo de sempre crescer. És agora a cidade criança, teu presente é de paz e amor. E o futuro é cidade, esperança, em cal, em cimento, em amor. É de grande pureza, é uma bênção que Deus te assegura. Barroso, Barroso, trabalho fecunda riqueza, e teu povo tranquilo procura. Assim como és no presente, teu futuro maior há de ser. Vai tranquila, vai firme pra frente, com desejo de sempre crescer. É agora a cidade criança, teu presente é de paz e labor. O futuro é cidade, esperança, em cal, em cimento, em amor. Por favor, poderia se sentar só para me explicar o brasão? Pode dar o seu lugar lá? Obrigado, viu? Tchauzinho. O brasão do nosso município, do nosso instituto o nome é Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. Aí, Alexandre, já me perguntaram aqui, por que do Barroso, não de Barroso? A referência ao lugar. Porque quando o pessoal vinha lá por volta de 1700, lá da borda do campo, da arraial da borda do campo, do sítio, aí vinha, vou fazer pousada, vou fazer pouso no Barroso. Aí fazia pouso no Barroso, levantava, né, 5 da manhã e ia para São João dos Queijos. Na verdade, não era São João dos Queijos, era para Arraial de Bom Jesus de Matozinhos. Por isso que nós temos lá em São João, os primeiros bairros, hoje nós temos o Pio Doce, Santa Terezinha, mas o primeiro bairro lá, né, de outros momentos da história, que era Matozinhos. Então o pessoal vinha de Barbacena, no Aumento Alto, né, fazia pouso no Barroso, na fazenda atrás ali, e o proprietário aqui, o Antônio da Costa Nogueira, ele mandou em 1729 erguer aquela capela. Então ali é a capela de Santana do Barroso. Então Barroso já vai se fazer 300 anos em 2029. E o historiador, o Wellington Tibério, e presidente de honra desse instituto, já conseguiu uma comprovação que desde 1715 já tem relatos sobre esse lugar, Barroso. Então nós temos a capela, a cruz representando as origens portuguesas, né, que foi fundado. Ali é o leito do Rio das Mortes, o azul.
E essa esfera, com esse amarela, com esse círculo, é relacionado à heráldica portuguesa. Então, Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. Ok? Mais alguma pergunta, depois eu estou à disposição. Ô Emerson, você pode fechar na conta aí. Então, encerramos essa noite com muita alegria. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado aos confrades, aos confreiros do Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. Muito obrigado aos que nos acompanharam pelas redes sociais. Obrigado, professor Alessandro. Obrigado a cada um de vocês pela confiança e pela presença. Boa noite a todos. Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. Instituto Histórico e Geográfico do Barroso. É isso aí, pessoal. Agradecer a todos aí pela participação, pela audiência. Um forte abraço e até a próxima. Pera aí, vem cá, Dani. Pera aí. Aí. Fala, meu brother. Aqui achou que era o Jean que tava aqui, ó. É, a voz é igualzinha. Canta bem demais, cara. Esse é feio, mas canta pra caralho. A turma aí, capaz. Até a próxima, pessoal. Forte abraço.